Con el auspicio de BTR, lo que nos gusta de la vida, presentamos Redes de Norte a Sur. Carta Mai es un programa de TV Câmara Brasil que habla de la Carta Fundamental, de la Carta Magna, de la Constitución Federal de la República del Brasil. En este programa queremos invitarlos a reflexionar sobre nuestros deberes y derechos, a conocer la historia constitucional de este país, cómo desde las primeras constituciones en Francia, en Inglaterra, Estados Unidos, en América Latina también se inspiraron para hacer las leyes que debían regir los destinos de nuevas patrias independientes. A través del testimonio de los niños que nos hablarán de sus deberes y sus derechos, vamos a hacer un recorrido también con entrevistas a los principales personajes de la política, incluso algunos presidentes del Brasil. Los invitamos entonces a ver este programa especial realizado para TAL, Televisión de América Latina, Carta Magna. Vamos escrever agora os nossos combinados para que o nosso ano letivo seja muito bom. Tudo bem? Quem pode começar? Fazer o dever na hora certa. Respeitar a professora. Não brigar. Regras, 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 a gente está sempre rodeado por elas. E tem uma que diz, o nosso direito termina onde começa o do outro. Mas afinal, quais são os nossos direitos e os deveres? Para começar, é preciso saber o que diz a lei. A minha cidade é cheia de leis, a sua também é. E as leis de um lugar podem ser diferentes das leis de outro lugar. Afinal, cada cidade tem as suas leis municipais. E cada estado também tem as suas leis estaduais. Mas é claro que existem as leis federais, aquelas que valem para todo o país. Tem a lei penal, que define o que é crime e o que não é. Tem o Código Civil, que define quando o cidadão se torna maior de idade, pode se casar, comprar uma casa no nome dele. Tem as leis de trânsito, as leis que criam impostos. Lei é o que não falta. Mas tem uma que é maior que todas essas daí. É a Constituição Federal. É ela que define os princípios básicos de uma nação. Na Constituição tem tudo explicado, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres e, principalmente, qual é o papel do governo para garantir que tudo funcione bem. É ela que define as formas de governo e de Estado e também o sistema de governo. Se o país é unitário ou é uma federação, se é uma monarquia ou uma república, se é parlamentarista ou presidencialista. Nenhuma lei municipal ou estadual pode ir contra a Constituição. Mãe de todas as leis. Lei maior. Constituição cidadã. Carta Magna. Constituição Federal. O Brasil tem quase 200 anos de história desde que ficou independente de Portugal. Em quase 2 séculos foram 7 constituições. A gente precisa falar um pouquinho delas para poder entender a importância da Constituição atual na história do país. Mas, antes disso, uma curiosidade. Essa história de Constituição começou lá na Inglaterra durante a Idade Média, no século XIII. Foram os ingleses que criaram uma lei que depois ficou conhecida como o primeiro rascunho de Constituição do mundo. Ela tem um nome pomposo porque foi escrita toda em latim. É a Magna Carta Libertatum. Naquele momento, se não me engano, 1215, é um acordo entre o rei da Inglaterra e a nobreza inglesa, e o rei faz várias concessões a esses nobres, né, lhe dando uma série de direitos, né, renunciando o rei a uma parte dos seus poderes. Então, se costuma colocar ali o marco do nascimento da Constituição inglesa. Com o fim da Idade Média e o surgimento dos Estados modernos,
outros países também entraram para a história por terem tido constituições revolucionárias. Na verdade, as constituições modernas, elas vão se desenvolver no século XVIII. É a Constituição Americana, 1787, Constituição Francesa, a primeira delas, 1791. O que é o ponto em comum entre essas duas constituições que estão surgindo nesse momento? É a ideia de direitos fundamentais. A liberdade de locomoção, né? O princípio da igualdade, que são princípios basilares das democracias contemporâneas.